Ludismo e cartismo. A história das lutas operárias. Introdução. No turbilhão da Revolução Industrial do século XIX, dois movimentos sociais surgiram como vozes ressonantes de protesto e resistência contra as transformações dramáticas que varreram as paisagens urbanas e rurais. Ludismo e cartismo, marcos emblemáticos da luta operária na Grã-Bretanha, ecoaram as inquietações dos trabalhadores que, confrontados com a maquinaria impiedosa da industrialização, buscaram reivindicar seus direitos e dignidade em um mundo em rápida transformação. O ludismo, surgido nos primeiros anos do século XIX, foi uma reação visceral à mecanização acelerada das indústrias. Artífices e tecelões, temendo a perda de seus empregos para máquinas, protagonizaram revoltas marcadas pela destruição de maquinário industrial. Sob o lema "Quebrar as máquinas", os luditas clamavam por uma resistência desesperada contra a substituição humana pela automação. Este movimento, embora efêmero, deixou uma cicatriz indelével na história, evidenciando as tensões entre o progresso tecnológico e as condições de vida dos trabalhadores. Contudo, o ludismo não foi o último capítulo na saga da luta operária. Na década de 1830, uma nova onda de descontentamento emergiu com o advento do cartismo. Este movimento, nascido das entranhas da classe trabalhadora industrializada, demandava reformas políticas e sociais cruciais. Os cartistas apresentavam uma Carta do Povo, um documento que buscava conquistar direitos como o sufrágio universal masculino, a votação secreta e o pagamento de parlamentares. Ao explorar esses dois movimentos sociais, adentramos em um período de agitação e reivindicação que moldou a face da luta operária. Este documentário busca desvendar as narrativas entrelaçadas do ludismo e do cartismo, expondo a tensão entre o avanço tecnológico e a busca incessante por justiça social. Ao dar voz aos protagonistas dessa época tumultuada, mergulhamos nas raízes profundas de uma resistência que transcende o tempo, ecoando ainda hoje nas questões cruciais que permeiam as relações entre capital e trabalho. Prepare-se para uma jornada através das engrenagens da Revolução Industrial, onde as máquinas rugiam, mas as vozes dos trabalhadores ressoavam ainda mais alto. Ludismo. O ludismo, ou ludismo, caracterizou-se como um movimento de trabalhadores no setor de fiação e tecelagem na Inglaterra, atuante nos primeiros anos do século XIX, durante o início da Revolução Industrial. Ele se destacou pela destruição de máquinas como meio de protesto, alegando que essas inovações eram utilizadas de maneira enganosa para contornar práticas laborais tradicionais. Inicialmente, os luditas enfrentaram resistência armada por parte dos proprietários das máquinas. No entanto, o movimento foi posteriormente reprimido por forças militares, e mudanças na legislação britânica resultaram em punições rigorosas para os participantes. Com o tempo, o termo ludismo passou a ser entendido como uma reação ao progresso técnico, abrangendo a industrialização, mecanização, automação e novas tecnologias em geral, embora essa interpretação esteja sujeita a revisões por parte dos historiadores. O nome do movimento deriva de Ned Ludd, uma figura fictícia criada para disseminar as ideias entre os trabalhadores. Os luditas ganharam destaque por invadir fábricas e destruir máquinas, alegando que estas eram usadas de maneira fraudulenta para contornar práticas laborais estabelecidas e impor jornadas extensas sob condições frequentemente insalubres. Em suma, eles eram conhecidos como quebradores de máquinas contrários ao progresso técnico. Na acepção contemporânea, o termo ludita é utilizado de forma depreciativa para descrever qualquer pessoa, geralmente ligada ao anarcoprimitivismo, que se opõe à industrialização ou novas tecnologias. Nos Estados Unidos, em particular, trabalhadores que rejeitam tais tecnologias são rotulados como neoluditas. Esses luditas modernos também empregam técnicas, como vírus de computadores e outras formas de malware, para atacar as máquinas contemporâneas. O auge do movimento ludita ocorreu durante o ataque noturno à tecelagem de William Cartwright, no condado de York, em abril de 1812. No ano subsequente, na mesma localidade, ocorreu o maior julgamento contra os luditas. Dos 64 acusados de atentar contra a manufatura de Cartwright, 13 foram condenados à morte e 2 foram deportados para as colônias. Apesar das penas severas, o movimento ludita persistiu, uma vez que os trabalhadores continuavam enfrentando condições de vida precárias.
Contudo, o ludismo passou a ser cada vez mais repudiado pela classe patronal britânica, que recorreu ao parlamento buscando leis mais rigorosas para punir os trabalhadores envolvidos em revoltas. Antes de 1812, uma lei datada de 1721 estabelecia a deportação como a pena máxima para a destruição de máquinas. Após 1812, entretanto, foi implementado o Frame Breaking Act, que estipulava a pena de morte como a punição máxima para os envolvidos na destruição de máquinas. A perseguição aos luditas tornou-se implacável, resultando em centenas de prisões, torturas e execuções. Finalmente, o desenvolvimento industrial e a formação dos primeiros sindicatos limitaram o alcance e as oportunidades das revoltas luditas, levando ao declínio do movimento a partir de meados do século XIX. Contrariamente à ideia de que os luditas protestavam apenas contra a introdução de máquinas em uma resistência ao progresso tecnológico, historiadores contemporâneos argumentam que, no início do século XIX, as famílias da classe trabalhadora na Inglaterra enfrentavam turbulência econômica e desemprego generalizado. A guerra contínua com a França de Napoleão trouxe pobreza a lares onde era desconhecida. A comida era escassa e cara. Em 1811, em Nottingham, soldados britânicos atacaram uma multidão que protestava por mais trabalho e salários melhores. Os tecelões reclamavam da redução de salários, da contratação de jovens inexperientes para realizar o mesmo trabalho e do uso de teares mais amplos para produzir tecidos mais baratos e de qualidade inferior. A deterioração dos salários e a contratação de mão de obra não qualificada violavam o contrato social tradicional entre artífices e mestres. Os ataques luditas começaram em novembro de 1811, espalhando-se por Nottinghamshire e assumindo proporções de uma rebelião regional que perdurou até 1816. A prática foi punida com a pena de morte, conforme o Frame Breaking Act, aprovado pelo parlamento britânico em 1812. Em seu artigo The Machine Breakers, Eric Hobsbawm analisa os motivos por trás da destruição de máquinas. Ele argumenta que essa prática era principalmente uma forma de pressionar os empregadores, não refletindo uma hostilidade direta às máquinas em si. A destruição visava pressionar os empregadores nas negociações, uma prática comum entre os mineiros de carvão. Em várias partes da Inglaterra, como Northumberland e Durham, os mineiros destruíam máquinas em busca de aumentos salariais ou para evitar a redução de salários. Além disso, as novas máquinas não eram bem vistas entre os pequenos produtores, que viam a mecanização como uma ameaça à sua forma de vida e aos seus principais concorrentes modernizados. Portanto, as revoltas dos trabalhadores contra as máquinas eram utilizadas como uma maneira de atacar seus novos rivais. É possível entender o movimento ludita não apenas como uma agitação de trabalhadores, mas também como parte da competição entre produtores tradicionais e progressistas. Vale ressaltar que o ludismo não foi exclusivamente um fenômeno britânico, pois movimentos semelhantes foram registrados na Bélgica, na Renânia e na Silésia. Cartismo. O cartismo, surgido na Grã-Bretanha na década de 1830 em resposta às transformações sociais e econômicas da Revolução Industrial, foi um movimento operário radical e reformista. Seu nome derivou-se da Carta do Povo, elaborada por William Lovett e Francis Place em 7 de junho de 1837, e apresentada ao Parlamento do Reino Unido em 1838 com 6 petições claras. O objetivo do cartismo era alcançar o sufrágio universal masculino, voto secreto, cancelamento da qualificação de propriedade, pagamento aos membros do parlamento para permitir que os trabalhadores se dedicassem às necessidades nacionais, distritos eleitorais iguais e eleições anuais. Liderado principalmente por Fergus O'Connor, orador e proprietário do jornal cartista Northern Star, o movimento mobilizou a maioria dos trabalhadores e classes populares com um foco político definido, diferenciando-se dos luditas por sua natureza predominantemente política. Ao contrário do cartismo britânico, o cartismo em Portugal assumiu uma abordagem mais conservadora dentro do liberalismo, surgindo após a Revolução de 1820 e centrando-se na Carta Constitucional de 1826. Inicialmente, as demandas do cartismo foram rejeitadas pelo parlamento, desencadeando um movimento rebelde por meio de comícios, abaixo-assinados e manifestações. Com o tempo, algumas propostas da Carta foram incorporadas, resultando no enfraquecimento gradual do movimento até sua dissolução.
Apesar da derrota política do programa democrático radical do cartismo, o movimento alcançou mudanças efetivas, incluindo a primeira Lei de Proteção ao Trabalho Infantil, 1833, a Lei de Imprensa, 1836, a Reforma do Código Penal, 1837, a regulamentação do trabalho feminino e infantil, a abolição dos direitos sobre os cereais, a permissão de associações políticas e a Lei da Jornada de Trabalho de 10 horas. A força do movimento diminuiu com a organização dos primeiros sindicatos, e no final da década de 1860, as reivindicações do cartismo foram incorporadas à legislação inglesa. O cartismo foi um marco como o primeiro movimento de massa das classes operárias na Inglaterra, durante as décadas de 30 e 40 do século XIX, buscando essencialmente melhorias nas condições de trabalho na indústria. Ao longo de vários anos, os cartistas realizaram comícios e manifestações em todo o país, envolvendo milhões de operários e artesãos. O movimento operário. O termo movimento operário refere-se à organização coletiva dos trabalhadores para a defesa de seus interesses, especialmente por meio da implementação de leis específicas para regular as relações de trabalho. Em um sentido mais amplo, engloba todos os eventos políticos e organizacionais relacionados ao mundo do trabalho, além de impactar na vida política, social e econômica dos trabalhadores. Grupos de artesãos revoltados atacavam as fábricas, destruindo as máquinas, uma reação semelhante à dos operários que enfrentavam a miséria durante as primeiras crises de desemprego. Com o tempo, os operários começaram a perceber que o problema residia na organização dos meios de produção pela burguesia, não nas fábricas ou nas máquinas em si. No início do século XIX, na Inglaterra, o movimento operário manifestou-se por meio de demonstrações de massa, como motins e petições, dando origem aos sindicatos como uma nova força no cenário político. A primeira luta política empreendida pelos operários ingleses foi pela conquista do direito de voto. Inicialmente, o movimento operário contou com o apoio da burguesia, que não podia enviar seus próprios representantes para a Câmara dos Comuns, controlada pelos latifundiários. A Revolução de 1830 na França impulsionou esse movimento. Em 1832, o parlamento promulgou uma reforma do sistema eleitoral, Reform Act, favorecendo a burguesia, mas sem conceder benefícios aos operários na época. Em 1836, uma crise industrial e comercial resultou em milhares de operários desempregados. Nesse contexto, a Associação dos Operários foi formada para lutar pelo sufrágio universal, que marcou o fim do voto censitário para todos os homens. Em 1837, a associação elaborou a Carta do Povo, dando origem ao movimento conhecido como cartismo. Suas demandas incluíam o sufrágio universal, igualdade nos distritos eleitorais, eliminação do censo exigido para candidatos do parlamento, voto secreto, eleições anuais e salários para os membros do parlamento. A partir de 1838, o movimento cartista espalhou-se pela Inglaterra, ganhando adesão maciça dos trabalhadores e ampliando suas reivindicações para incluir a limitação da jornada de trabalho, abolição da lei dos pobres e fim das casas operárias. No entanto, os líderes cartistas divergiram quanto ao método para atingir seus objetivos. Alguns buscavam conquistar a carta em aliança com a burguesia e por meios pacíficos, conhecido como socialismo científico por Karl Marx. Outros, influenciados por Marx e Engels, defendiam a luta armada, argumentando que não havia um caminho pacífico para alcançar seus objetivos. Essa divisão foi a principal causa da derrota do movimento cartista. Mesmo assim, graças à influência desse movimento, os operários conseguiram vitórias significativas, como a redução da jornada de trabalho para 10 horas, a proteção ao trabalho de mulheres e crianças, a reforma do Código Penal e a regulamentação das associações políticas. Essas reformas abrangentes afetaram toda a vida social, consolidando a ordem burguesa. Os sindicatos foram fortalecidos, a liberdade de opinião foi regulamentada, e o sistema de cooperativas foi defendido. Revolução Industrial e as ideologias correntes nos movimentos operários. Ao longo do século XIX, várias partes do mundo experimentaram avanços tecnológicos sem precedentes na história das sociedades humanas. Embora esse progresso não tenha sido uniforme em todas as nações, pode-se afirmar que, de maneira geral, o planeta como um todo foi impactado por esse processo.
Em outras palavras, os avanços proporcionados pela Revolução Industrial alcançaram, em diferentes graus, a maioria das pessoas. Contudo, o fortalecimento das tecnologias não resultou automaticamente em melhoria na qualidade de vida das pessoas. Pelo contrário, enquanto a produção crescia significativamente, as desigualdades econômicas entre os diversos grupos sociais também aumentavam. Mesmo com o mundo experimentando prosperidade e difusão de modernidades, a quantidade de pessoas em condições miseráveis continuava a crescer. Essa realidade social, paradoxalmente marcada pelo aumento das riquezas e das misérias, proporcionou o surgimento de ideologias e movimentos que advogavam por relações sociais mais igualitárias, visando atenuar ou mesmo eliminar as disparidades econômicas entre os indivíduos. Esses movimentos revolucionários identificavam o capitalismo e a intensa competição pela propriedade privada como os principais catalisadores das desigualdades, demandando, portanto, uma oposição direta a esses elementos. Assim, com o objetivo de construir uma sociedade sem classes, onde a propriedade seria exclusivamente coletiva e as pessoas viveriam em igualdade de condições, foram formulados os princípios do socialismo e do anarquismo. Embora tenham influenciado diversos setores sociais, essas ideias passaram a orientar principalmente a atuação da classe trabalhadora. Como uma alternativa clara ao capitalismo e à economia liberal, o socialismo foi desenvolvido a partir de diversas correntes ideológicas. Robert Owen e Charles Fourier, por exemplo, propuseram a implementação do socialismo por meio da organização de cooperativas de trabalhadores e comunidades baseadas na convivência cooperativa entre seus membros. Essas primeiras correntes socialistas foram criticadas por alguns por apresentarem procedimentos considerados impraticáveis na prática, sendo rotuladas como utópicas. Com o tempo, essas abordagens foram perdendo espaço para a interpretação mais difundida dos ideais socialistas, o socialismo marxista. Também conhecido como socialismo científico, a teoria socialista de Karl Marx e Friedrich Engels defendia a revolução proletária como o único meio para alcançar uma sociedade sem classes. Isso ocorreria após o estabelecimento temporário de um Estado socialista controlado ditatorialmente pelo proletariado, que gradualmente aboliria a propriedade privada e outras estruturas capitalistas. Em resumo, a luta de classes, proposta por Marx, só teria fim com a criação de uma sociedade comunista ideal, estabelecida por meio de um governo socialista transitório controlado pelos trabalhadores. O século XIX também testemunhou o desenvolvimento do pensamento anarquista. Com base nas contribuições de teóricos como Mikhail Bakunin e Joseph Proudhon, o anarquismo propunha não apenas a ruptura com o capitalismo e a propriedade privada, mas também a rejeição total de qualquer forma de governo e autoridade. Seu objetivo principal era estabelecer uma sociedade igualitária, fundamentada na propriedade coletiva e na organização comunitária e voluntária entre as pessoas. É importante ressaltar que essa recusa a qualquer forma de autoridade não implica na inexistência de regras. Pelo contrário, regras são consideradas fundamentais para o funcionamento da sociedade anarquista, desde que preservem as liberdades e sejam estabelecidas de maneira igualitária entre os indivíduos. Por fim, é relevante mencionar a elaboração do chamado socialismo cristão nesse contexto. Embora se opusesse à exploração intensa enfrentada pelas classes trabalhadoras, esse movimento rejeitava de maneira enfática as propostas socialistas e anarquistas. Assim, seus ideais apontavam para a necessidade de um desenvolvimento menos cruel do sistema capitalista, enquanto reconheciam como inalienável o direito à propriedade privada. As bases desse pensamento social católico foram apresentadas na encíclica Rerum Novarum, promulgada pelo Papa Leão XIII em 1891. O movimento operário brasileiro. O movimento operário brasileiro surgiu como resposta às condições adversas de trabalho enfrentadas pelos trabalhadores urbanos durante o processo de industrialização no final do século XIX e início do século XX. Originando-se da insatisfação decorrente de jornadas extenuantes e da falta de regulamentações, o movimento foi influenciado por ideias socialistas e anarquistas, buscando enfrentar a industrialização precária e a ausência de direitos laborais. Seus objetivos abrangeram a redução da jornada, a melhoria das condições de trabalho e a busca por participação política, refletindo a aspiração por uma transformação social. Marcado pela diversidade ideológica, atuação sindical, greves e enfrentamento à repressão estatal, o movimento teve impactos significativos.
Esses desdobramentos culminaram em avanços na legislação trabalhista, reconhecimento dos sindicatos, maior participação política dos trabalhadores e transformações na consciência social. Essa pluralidade enriqueceu o debate sobre os rumos do movimento, consolidando a importância da mobilização coletiva na busca por justiça social. Em resumo, o movimento operário brasileiro representou uma série de ações e mobilizações protagonizadas pelos trabalhadores urbanos ao longo do século XX, visando melhorias nas condições de trabalho, conquista de direitos laborais e maior participação política. Originado no contexto da industrialização precária, o movimento refletiu a insatisfação diante das condições adversas e buscou, por meio de suas lutas e objetivos, promover uma transformação profunda na estrutura social brasileira. O movimento operário brasileiro, surgido durante o período de industrialização no Brasil, foi marcado por uma série de ações, mobilizações e organizações protagonizadas por trabalhadores urbanos. Seu foco era a defesa de direitos, a melhoria das condições de trabalho e a participação efetiva na vida política do país. Ganhou destaque a partir do final do século XIX e ao longo do século XX, deixando uma marca significativa na história brasileira por meio de suas reivindicações e lutas. A origem do movimento remonta ao período de industrialização, que teve início no final do século XIX. Com a chegada de indústrias e o crescimento urbano, os trabalhadores urbanos passaram a se organizar em resposta às condições precárias de trabalho e à falta de direitos laborais. Esse movimento foi impulsionado pela urbanização e industrialização, catalisando a formação de uma classe trabalhadora mais consciente de seus direitos e disposta a lutar por melhorias. Simultaneamente, a influência de ideias socialistas e anarquistas, trazidas principalmente por imigrantes europeus, desempenhou um papel crucial na formação de sindicatos e movimentos operários no Brasil. A criação da Confederação Operária Brasileira, COB, em 1906, exemplificou o esforço de unificação dos trabalhadores em busca de melhores condições de vida e trabalho. As causas do movimento operário brasileiro refletiram as condições socioeconômicas da época. Condições precárias de trabalho, como jornadas exaustivas e ambientes insalubres, aliadas à falta de regulamentações trabalhistas, contribuíram para a insatisfação dos trabalhadores. Além disso, a influência de ideias socialistas e anarquistas impulsionou a busca não apenas por melhorias nas condições de trabalho, mas também por uma transformação mais profunda na estrutura social. O crescimento urbano e a concentração de trabalhadores em áreas urbanas facilitaram a organização coletiva e a conscientização da classe trabalhadora sobre a necessidade de ação conjunta para enfrentar as injustiças do sistema. O surgimento do movimento operário brasileiro durante o período de industrialização no Brasil, do final do século XIX ao XX, foi uma resposta vigorosa às condições de trabalho precárias enfrentadas pelos trabalhadores urbanos. Este movimento, que ganhou impulso ao longo do tempo, deixou uma marca significativa na história brasileira com suas reivindicações e lutas. O contexto da industrialização no final do século XIX desencadeou a formação desse movimento, com a chegada de indústrias e o crescimento das cidades. Os trabalhadores urbanos, insatisfeitos com as condições desfavoráveis de trabalho e ausência de direitos laborais, começaram a se organizar em resposta a esses desafios. A industrialização e urbanização foram fatores-chave na conscientização da classe trabalhadora sobre a necessidade de melhorias em suas condições de vida e trabalho. Influências externas, principalmente de imigrantes europeus, introduziram ideias socialistas e anarquistas, contribuindo para a formação de sindicatos e movimentos operários. Exemplificando esse esforço de união, a criação da Confederação Operária Brasileira, COB, em 1906 simbolizou a busca coletiva por melhores condições de vida e trabalho. As causas do movimento operário brasileiro refletiram as condições socioeconômicas da época. A industrialização precária, jornadas exaustivas e a falta de regulamentações trabalhistas foram fatores que alimentaram a insatisfação dos trabalhadores. Além disso, a influência de ideias socialistas e anarquistas impulsionou a formação de sindicatos e movimentos operários, que almejavam não apenas melhorias nas condições de trabalho, mas uma transformação mais profunda na estrutura social. O movimento operário brasileiro não apenas refletiu suas causas em suas ações, mas também moldou sua trajetória com suas características distintas. A pluralidade ideológica,
com a presença de correntes como socialistas, anarquistas e comunistas, trouxe riqueza ao debate, embora às vezes resultasse em divergências internas. A atuação sindical, marcada pela criação e fortalecimento de sindicatos, desempenhou um papel crucial na organização dos trabalhadores e na negociação por melhores condições. As greves e manifestações foram ferramentas recorrentes, revelando momentos intensos de mobilização e enfrentamento. Contudo, o movimento enfrentou repressão estatal, especialmente durante governos autoritários, como o Estado Novo de Getúlio Vargas, que impactaram profundamente seu curso histórico. A Greve Geral de 1917 no Brasil representa um capítulo significativo na história do movimento operário brasileiro, ocorrendo em um período marcado pelo avanço da industrialização e urbanização, onde as condições de trabalho eram desfavoráveis, as jornadas eram extenuantes e a regulamentação laboral escassa. Naquele ano, a insatisfação dos trabalhadores atingiu seu ápice, culminando em uma greve que se espalhou por várias cidades, envolvendo trabalhadores de diversos setores, tendo São Paulo como epicentro, mas impactando outras regiões do país. A Greve Geral de 1917 teve origem nas condições desumanas de trabalho nas fábricas, na ausência de regulamentação das jornadas laborais e na carência de direitos básicos para os trabalhadores. O movimento ganhou ímpeto com a disseminação de ideias socialistas e anarquistas, inspirando os trabalhadores a unirem forças em busca de uma transformação radical nas relações laborais. O setor têxtil foi o epicentro da greve, com milhares de operários buscando melhores salários, redução da jornada para 8 horas diárias e condições mais dignas nos ambientes fabris. Contudo, o movimento ultrapassou os limites da indústria têxtil, estendendo-se para metalurgia, transportes e serviços. A liderança da greve foi fortemente influenciada por figuras anarquistas, incluindo o militante italiano Arturo Labriola e outros ativistas locais. As reivindicações iam além das melhorias nas condições de trabalho, abrangendo a abolição do trabalho infantil e a promoção de uma educação laica. A resposta das autoridades foi rápida e repressiva, com o governo de Venceslau Braz e as elites industriais percebendo a greve como uma ameaça à ordem e à estabilidade econômica. A repressão policial foi intensa, resultando em prisões, demissões e confrontos violentos. Apesar da repressão, a Greve Geral de 1917 deixou um legado duradouro, destacando a capacidade de mobilização dos trabalhadores e mostrando que a insatisfação com as condições de trabalho podia unir diferentes grupos em objetivos comuns. Além disso, contribuiu para o fortalecimento do movimento sindical no Brasil, desempenhando um papel crucial na conquista de direitos trabalhistas. O impacto do movimento operário brasileiro foi profundo na sociedade e na legislação trabalhista do país. Suas consequências incluíram avanços na legislação trabalhista, como a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, em 1943, que consolidou direitos trabalhistas e estabeleceu normas para as relações laborais. Além disso, o movimento resultou no reconhecimento legal dos sindicatos e no direito de greve, fortalecendo a representação dos trabalhadores e sua capacidade de negociação. A luta por participação política dos trabalhadores também influenciou a democratização do país, evidenciada pela Constituição de 1988, que estabeleceu direitos políticos e sociais, consolidando a participação dos trabalhadores na vida política do Brasil. O movimento operário brasileiro contribuiu ainda para uma transformação na consciência social, aumentando a conscientização dos trabalhadores sobre seus direitos e fortalecendo a solidariedade entre eles. Conclusão. À medida que as cortinas deste documentário se fecham sobre o cenário tumultuado do ludismo e do cartismo, somos compelidos a contemplar as profundas reverberações desses movimentos que moldaram a tessitura social da Grã-Bretanha no século XIX. O eco persistente das máquinas quebradas e dos clamores por direitos ressoa através das décadas, lançando luz sobre a tenaz luta dos trabalhadores contra as adversidades de uma revolução industrial implacável. O ludismo, com sua expressão vibrante e efêmera, personificou a resistência visceral dos artesãos e tecelões diante da automação desenfreada. Ao quebrarem máquinas, eles não apenas protestaram contra a perda de seus meios de subsistência, mas também forjaram um símbolo duradouro da tensão entre o progresso tecnológico e os direitos humanos fundamentais. O legado do ludismo permanece como um recordatório de que, em meio à voragem da inovação, as vozes dos trabalhadores têm um poder que transcende as engrenagens frias das máquinas. Contudo,
a narrativa não se esgota no estrondo das máquinas quebradas. O cartismo, como uma segunda onda de reivindicação, emerge como um testemunho da resistência contínua dos trabalhadores diante das condições adversas. A Carta do Povo, um documento que delineava demandas fundamentais, reflete a aspiração por uma sociedade mais justa e inclusiva. Embora muitas dessas reivindicações tenham demorado a se concretizar, o cartismo lançou as sementes de um movimento mais amplo pela democracia e pelos direitos trabalhistas. Hoje, enquanto refletimos sobre as histórias entrelaçadas do ludismo e do cartismo, não podemos deixar de reconhecer o impacto duradouro desses movimentos nas lutas contemporâneas por justiça social. As questões de equidade, representação e dignidade no local de trabalho continuam a ressoar, e as lições aprendidas com o passado ecoam como um lembrete de que a busca por direitos fundamentais é uma jornada contínua. Em um mundo onde as máquinas evoluíram e as relações trabalhistas se transformaram, a herança do ludismo e do cartismo permanece como um farol para os que buscam equilibrar o progresso tecnológico com a preservação da dignidade humana. As máquinas quebradas e as cartas do povo, embora marcadas pelo pó do tempo, continuam a inspirar aqueles que buscam um futuro onde as vozes dos trabalhadores são ouvidas tão claramente quanto o retumbar das engrenagens. Este documentário, ao lançar luz sobre esses capítulos cruciais da história, não apenas narra eventos passados, mas também nos desafia a moldar um futuro onde o equilíbrio entre inovação e justiça seja alcançado. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!